Oi, gente, a paz do Senhor para vocês. Hoje eu vou falar de um assunto bem interessante. Eu tinha postado no meu status ontem o seguinte versículo: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Colossenses capítulo 3, versículo de 12 a 13. E então a minha irmã ela veio me perguntar sobre o perdão, sobre esse versículo que eu postei. Se esse perdão é um perdão que perdoa tudo. Se a gente deve perdoar tudo. E a resposta é sim. Em Mateus diz assim, Jesus falando: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Uma coisa interessante que as pessoas não se atentam é o que? A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela diz assim: Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos também a quem nos tem ofendido. Se você não perdoou a pessoa que você ofendeu, então você está dizendo para Deus te condenar? Para Ele não te perdoar? Mas Ele já te perdoou. Então vamos dar procedimento? Existe algo que pode bloquear, estancar ou até mesmo destruir o processo de restauração de seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo, que é a incapacidade de receber ou oferecer o perdão. A palavra traduzida grega como perdoar significa cancelar, remir ou abrir mão dos direitos. Significa liberação ou cancelamento de obrigação. Todos concordam que o perdão é uma bela ideia, até que chega a hora de praticá-lo. Por isso, encarar o perdão é algo necessário para todos que estão a caminho da restauração de seus relacionamentos. A falta do perdão na vida de uma pessoa é uma escravidão destrutiva que causa contenda, divisão, depressão, opressão, doença, divórcio ou até mesmo condenação. Sem dúvida, perdoar aqueles que o ofenderam é uma das coisas mais difíceis que Deus exige que você faça. Jesus ensina muito claramente que se deve estar disposto a perdoar os outros, se quiser ser perdoado, e que nele encontrará forças para fazer. Encarar o seu passado, perdoar a si mesmo e aqueles que lhe ofenderam e reparar os males que você causou nos outros são as únicas soluções duradouras. O perdão quebra um ciclo destrutivo. Ele não resolve todas as questões das responsabilidades, justiça ou lealdade, mas permite que o relacionamento se recupere e possivelmente recomece. Para que você não fique completamente livre, para que você fique, tá? Livre completamente de ressentimento, raiva, medo, vergonha, culpa, precisa dar e aceitar o perdão. Do contrário, o processo de restauração ficará incompleto. Segundo Coríntios diz: se vocês perdoarem a alguém, eu também os perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo correlaciona ser vencido por Satanás com falta de perdão, ou seja, quando não há o perdão, uma pessoa está exposta à acusação de Satanás. Enquanto você não viver e desfrutar do perdão, é como se o diabo a todo momento pudesse acusá-lo em sua mente, determinando que você não pode ter liberdade, pois está preso a este ou aquele pecado. E em Hebreus diz assim, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ao perdoar, você se beneficia intensamente, libertando-se do passado e livrando-se de toda acusação.
O perdão liberta você fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. As escrituras afirmam: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Forte isso. Prestou atenção nisso? Então, irmão, para de achar que você é a quarta pessoa da Trindade, que pode sentar no trono do julgamento e ficar julgando as outras pessoas pelas suas atitudes, pelas coisas que elas falam. Você pode fazer um papel sim de alertar a pessoa quando ela está no caminho errado, mas jamais julgar. Você não tem esse direito. Esse direito é do Deus soberano, não seu. Você não tem o direito de julgar ninguém pelas suas escolhas ou traumas que ele viveu, porque você não sabe e não conhece o coração dessa pessoa e como foi a vida dessa pessoa. Então você não tem direito de julgar. A Bíblia é muito clara sobre isso. Não julgue e você não será julgado. Porque se você julgar alguém pelo que ela fez ou faz, a mesma medida Deus vai te julgar também. E não condene, porque senão você também vai ser condenado com a mesma medida que você condenar alguém. Mas perdoe, porque na mesma medida que você perdoar alguém, você será perdoado. Isso é Jesus falando e está em Lucas 6:37, pode procurar. Não é coisa da minha cabeça. Hoje eu fui na minha terapia e eu mostrei essa apostila e falei sobre isso com a minha terapeuta e ela disse que aqui é uma coisa fascinante, porque juntou algo que é uma coisa emocional, uma coisa que é terapêutica, com uma coisa que é divina, que é de Deus, entendeu? Juntou as duas numa coisa só para poder te explicar o quão é importante você dar o perdão para alguém e pedir perdão para alguém. Não ser orgulhoso, não ser consumido pelo orgulho. Se você não perdoa alguém ou você não pede perdão para alguém, isso pode te prejudicar em suas orações. Em Marcos diz assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Isso está em Marcos 11:25 e 26. E prejudica a sua adoração. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Isso está em Mateus 5:23 e 24. Sabe quem disse isso? Jesus Cristo. E quando eu falo adoração, eu não estou falando só dos seus dízimos e das suas ofertas. Eu estou falando numa adoração em geral de primícias. De tudo aquilo que você oferece a Deus. Seja ele uma oração, um louvor, uma oferta, um dízimo, uma primícia. Qualquer tipo de adoração é prejudicada porque você está sendo acusado por Satanás de não liberar o perdão ou não pedir o perdão para alguém que você ofendeu. Outra coisa que isso também traz problemas físicos. Em Salmos diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Geralmente, quando você machuca alguém, você não fica contando para todo mundo que você fez isso, porque você tem vergonha, certo? E aí o que acontece? Você começa a definhar. Quando você também fica guardando mágoa de alguém, você fica remoendo isso aí, você também começa a definhar. Então isso traz problemas físicos. Você carrega um defunto quando você não libera perdão para alguém ou não pede perdão para alguém. Isso também gera medo de encarar problemas. Enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Também está em Salmos. E isso é verdade. Quer ver? Eu vou dar um exemplinho para você. Sabe quando você discute com alguém? E aí você
quer ofender, você tem a palavra que vai ofender aquela pessoa ao máximo, mas você se cala, você fala, não, eu vou cortar essa briga aqui, eu vou parar aqui. E você não fala para ela aquilo que você quis falar, para não agravar a situação. Só que aí você chega na sua casa e você fica remoendo aquilo dentro de você. Eu devia ter falado, não devia ter guardado isso dentro de mim. Então, o que aconteceu? Você está aumentando a sua angústia. Não vale a pena. Você vai viver angustiado. Você vai ter uma quebra de relacionamento com essa pessoa, que talvez para as outras pessoas é uma pessoa maravilhosa. E podia ser para você também. Mas você está carregando uma amargura dela. E isso quebra o relacionamento. E você anda angustiado, mas ela não anda porque ela não carrega esse peso. Então libera perdão. E se você ofendeu, perdoe você. Por vezes você acredita na mentira que se enveredar no caminho do perdão será bobo, passivo ou capacho dos outros. O fato é de que você pode perdoar sem ser manipulado. E não implica em abrir mão do seu valor ou dignidade. Muito pelo contrário, perdoar é acreditar no que Deus está falando para você, agir com base nele. O perdão é composto de 2 elementos, o natural, que é do próprio homem, e o sobrenatural, que é da competência de Deus. A parte que cabe a Deus é um milagre. Deus opera o milagre do perdão, restaurando a alma, as emoções, o amor próprio, modificando o senso pessoal de justiça e liberando da amargura. Esse mover sobrenatural de Deus existe, no entanto, que a pessoa faça a sua parte. O perdão é uma escolha, é um ato de obediência e ordenança de Deus, que só acontece quando o homem fizer a parte dele no processo. Porque Deus já mandou você fazer. Não sei se você já viu, mas muitas redes sociais de cristãos tem 70 vezes 7. O que é 70 vezes 7? 70 vezes 7 é o número de vezes que você tem que perdoar uma pessoa por dia de Jesus. É para você perdoar. É uma ordenança. Não tem que questionar. Existem 4 pilares do perdão. Deus já te perdoou. Você precisa perdoar quem te feriu. Você precisa pedir perdão pelos seus erros e você precisa se perdoar. Como reparar este mal, esta amargura de dentro para fora? Vamos lá? Porque até agora eu falei para você que você tem que perdoar e pedir perdão. Mas eu vou te ensinar como fazer isso. Aceite o sacrifício perdoador de Cristo na cruz. Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. João 19:30. Toda reparação real começa de dentro do coração de um perdoado por Deus. Esse é o perdão mais importante já concedido. Por sua morte na cruz, todos os seus pecados foram cancelados e pagos integralmente. Um presente aos que aceitam a Jesus como seu único e verdadeiro Senhor e Salvador. O perdoado é um perdoador. Lembre-se, se Deus não estivesse disposto a perdoar, o céu agora estaria vazio. Já pensou nisso? Portanto, não importa o quão gravemente tenha ferido o outro ou a si mesmo, a graça de Deus é sempre suficiente. O perdão de Deus é sempre completo, ilimitado. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Isso está em Romanos 3, 22, 25. Outra coisa, perdoa aqueles que te ofenderam. Romanos 12, 17, 18. Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos.
faça todo o possível para viver em paz com todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Interessante, né? A Bíblia é um livro que bagaça mesmo. A reparação começa em você, mas não pode parar em você. O segundo tipo de perdão é concedido por você a outros. A Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Você já perdoou aqueles que te ofenderam? Sim? Não? Esse tipo de perdão é um processo. Você começa se dispondo a desprender, a doar, para sentir-se verdadeiramente livre. Você tem que abrir mão do direito de vingança pelas dores, feridas ou abusos do passado que outros te causaram. O perdão diz respeito a abrir mão. Ele capacita uma pessoa a se tornar totalmente livre do rancor e permite que ela siga em frente em seus relacionamentos de maneira positiva. Uma ferida causada põe você abaixo do seu inimigo. Vingar-se de uma ferida põe você no mesmo nível que o dele, mas perdoá-lo põe você acima dele. Em 1 Pedro diz: o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, o restaurará e confirmará, lhes dará força e porá sobre firmes alicerces. Se você que está me ouvindo agora sofreu algum abuso sexual na sua infância ou ainda sofre, eu lamento muito por você e pela sua dor. De verdade. Não será possível encontrar a verdadeira paz, nem total liberdade daqueles que abusaram de você, até que seja capaz de perdoá-los. Lembre-se de que perdoar não desobriga a pessoa que lhe fez mal, mas liberta do poder que mantinha sobre você. O que acontece quando você perdoa uma pessoa que fez algo tão grave assim? Você está sendo melhor que ela. Ela vai pagar pelo que ela fez. Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. O fato de você liberar perdão para ela não quer dizer que Deus não vá cobrar dela o que ela te fez. Mas cabe a Deus fazer isso e não a você. Seja superior. Perdoe. Peça perdão pelos seus erros. Então reconheci diante de ti meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 5. Aprenda, gente, todos erram. Em suas memórias, certamente você encontrou muitos fatos e pessoas contra as quais você cometeu algum tipo de erro. Para algumas delas, talvez você terá condições de pedir perdão. Para outras pessoas com quem você não tem mais contato, eu encorajo você a escrever uma carta, ler para alguém que você confia e depois queimá-la, como um ato simbólico, mas é um grande valor terapêutico. E com as pessoas que você tem contato, você deve orar e pedir direção de Deus da melhor forma e momento para pedir perdão. Talvez a pessoa não esteja preparada para receber uma confissão sua ou um pedido de perdão. Então, peça ajuda para alguém, se você não consegue fazer, e ore a Deus. Perdoe a si mesmo. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Isaías 1, 18 e 19. Esse texto demonstra que Deus deseja fazer com a escuridão do seu passado. Será que você deseja fazer o mesmo? Precisa se perdoar. Você já se perdoou?
Existem pessoas que até perdoam os outros e aceitam o perdão de Deus, mas sentem que a culpa e a vergonha do seu passado são tão grandes que não consigam perdoar a si mesmas. Saiba que você já é livre. Não precisa se culpar pelo que fez. Seu passado já foi liberado e já não há mais culpa sobre você. Não importa o quão desprezado e sem valor você possa se sentir, Deus ama você. E é preciso refletir se o próprio Deus é capaz de perdoá-lo. Como você pode negar perdão a si mesmo? De fato, é preciso perdoar a si mesmo antes de poder verdadeiramente perdoar os outros. O primeiro nome da sua lista de reparações precisa ser o de Deus, e o segundo, o seu. Por quê? Porque em Mateus, Jesus diz assim, 22, 36, 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem todas as leis do profeta. Então, antes de amar o próximo, você deve se amar. E isso inclui se perdoar. O perdão a você mesmo não é uma questão de colocar a culpa em outra pessoa ou tirar o peso das suas costas. Não é uma licença para irresponsabilidade. Simplesmente é um reconhecimento de que você é humano como qualquer um e de que chegou a um estágio da sua restauração em que é capaz de ter um respeito maior por si mesmo. Ao dar os passos necessários para o perdão, você descobrirá que está abrindo mão da culpa e da vergonha. Você será capaz de dizer: fala comigo isso. Não sou perfeito, mas Deus e eu estamos trabalhando em mim. Ainda caio, mas com a ajuda do meu Salvador, posso levantar-me, sacudir a poeira e tentar novamente. Eu me perdoo porque Deus me perdoou. E com sua ajuda posso perdoar os outros. Lindo, né? Quando você se perdoa, o seu passado não muda, mas certamente o seu futuro se transformará. O teólogo Henry diz assim: é muito duro dizer, sem seu perdão ainda estou ligado ao que aconteceu entre nós. Apenas você pode me libertar. Isso exige não só uma confissão de que magoamos alguém, mas também humildade para reconhecer nossa dependência do outro. É quando somos perdoados que podemos perdoar. Eu encorajo você a fazer uma lista. Peça para o Espírito Santo te mostrar pessoas que você precisa pedir perdão, que você ofendeu. E peça também para ele te mostrar pessoas que você carrega mágoa, amargura, ira. Se essa pessoa já morreu, ou você não tem mais como ter contato com ela para poder perdoá-la e liberá-la no mundo espiritual, ou pedir perdão, escreva uma carta. Leia essa carta, pede perdão para essa pessoa e queime essa carta e comece um ciclo novo na sua vida. E se você tem contato com essa pessoa, se você pode ir até essa pessoa para liberar o perdão ou pedir o perdão, pegue um amigo seu de confiança, de Deus, e leve com você até essa pessoa. E lá peça perdão ou libere este perdão a essa pessoa que lhe fez mal. Mas tenha uma testemunha. Não vá sozinho. Essas são minhas 2 dicas para você. E agora, eu quero que você, após fazer a sua lista, você faça essa oração comigo. Pega a sua listinha, segura a peruca e ore libertando as pessoas no mundo espiritual
e a sua alma. Pai, em nome de Jesus, eu venho em tua presença e me humilho perante a ti, Senhor. E peço perdão por ter guardado mágoa, ódio, ira, ressentimento e falta de perdão no meu coração. Peço que o sangue do Cordeiro cubra o meu pecado, cancelando-o completamente. Hoje eu vi a tua palavra. Senhor, eu decido perdoar as pessoas que me feriram e me magoaram. Você diz o nome da sua lista. Declaro que as perdoo de todo o meu coração e os libero no mundo espiritual. Não retenho, Senhor, o meu perdão. Perdoo a todos eles e a mim também. E recebo hoje o teu perdão na minha vida. Amém. Que hoje se inicie um novo ciclo na sua vida. Porque perdão é muito sério. É algo muito sério para Deus. Fica com Ele. Não esquece que eu te amo. E até o próximo vídeo.